Deixa eu vou fechar umas guias aqui, que meu computador travou no início. Boa noite, Lenice. Boa noite aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, já fechei aqui, já botei gravar. Beleza, pessoal. Já houve um tempo aí, deixamos um tempinho para o pessoal poder entrar. Hoje à noite o Marvin não vai poder estar, está num compromisso particular, compromisso bem importante. Já havia algumas semanas, eu vinha falando com ele que eu tinha um conteúdo muito bom para passar para vocês. A gente está, inclusive, aplicando nos nossos Instagrams ali e de alguns clientes. E a gente gostaria de compartilhar com vocês. Eu já havia, inclusive, prometido, né, que eu falaria um pouco mais sobre esse assunto do Instagram. Então, hoje nós vamos falar sobre os stories do Instagram. Eu quero compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu compartilho dessa aqui. Eu acho que por essa aqui melhor. Eu acho que é aqui. Vamos ver. Acho que eu vou compartilhar com essa aqui melhor. Michele está entrando. Boa noite, Michele. Boa noite, boa noite. Não está aparecendo aqui minha tela aqui. Deixa eu ver. Ah, agora apareceu. Para quem está chegando, boa noite. Compartilhar a tela com vocês aí. Eu acho que está aparecendo aqui agora. Só me confirmem se está aparecendo já para vocês, pessoal. Seu Neri deu positivo lá. Obrigado, Neri, pela interação. Pessoal, eu quero ser bem direto ao ponto hoje, tá? Deixa eu pegar uma água aqui. E esse conteúdo, ele é muito importante, tá, pessoal? Não que outros conteúdos não sejam importantes, mas a gente sempre vai dar importância, a grande importância que cada conteúdo, cada dia tem o seu poder, né? Tem o seu valor. Deixa eu mudar minha tela para poder ver vocês aqui. Apesar de que eu só estou vendo o seu Eneri e a dona Lourdes passando lá no fundo. Lá. Legal, mas vamos lá. Mesmo em pouca gente, hoje eu quero usar essa aula para compartilhar com vocês esse conteúdo e ele vai também em PDF para vocês. Só que eu preciso explicar ele para que vocês entendam como ele vai funcionar, tá? Como vender, então, por stories, sequência de stories. Quem aqui usa os stories para se comunicar com o povo, com o público, com os seus seguidores? Vamos interagir, pessoal. Levanta a mãozinha, interage com um coraçãozinho, com algum emoji, ou até mesmo comentem no chat. Vocês usam os stories para se comunicar com o público de vocês ou somente pelo feed? Vamos lá. Pouco. A Lenice disse que pouco. A Márcia usa. Legal, Márcia. Uso dos stories. Ali, ok. Legal, legal. Gente, o que são os stories? A Maria disse que não usa nada. Ele é muito importante, gente. Isso não está no PDF, essa abertura aqui, essa introdução que eu quero trazer para vocês, não está aqui nesse PDF, que eu vou compartilhar com vocês esse conteúdo, né? Lá no grupo, esse conteúdo por escrito em PDF aí que vocês vão ter no computador de vocês. No feed, ali onde você coloca os Reels, coloca os carrosséis, coloca os estáticos, coloca foto, ali você usa aquilo para se comunicar para as pessoas que recém chegaram. É como se fosse um site. Hoje em dia, gente, quando a gente fala com um profissional, eu quero conhecer mais de um determinado profissional.
nós estamos parando já de olhar para o site desse profissional. Nós vamos direto para o Instagram desse profissional, né? Uma loja ou, enfim, um local onde a gente quer frequentar, um restaurante, algo nesse sentido, a gente vai direto para o... Deixa eu só aumentar aqui, que está pequeno para mim. Aqui, agora ficou legal. A gente vai direto para os stories, para o Instagram do perfil dessa empresa. Por quê? Hoje em dia nós quase nem usamos o site, vamos direto para o Instagram. E ali tem que estar organizado de forma em que você possa conversar com o teu público. Eu já dei uma aula falando sobre isso, né? A gente tem que posicionar posts específicos ali para poder mostrar quem somos, né? Qual a nossa história, quem nós ajudamos, né? Se posicionando ali na parte do feed. E nos stories, o que a gente faz? Qual é o motivo dos stories? Gente, os stories vai deixar você conectado com o teu público, vai deixar você interagindo com o teu público. Ali tem que ter interação, as pessoas têm que conversar com você, tá? Porque ali você vai apresentar o teu dia a dia. O que eu não devo fazer nos meus stories? Por exemplo, acordo pela manhã e posto ali uma garrafinha d'água dizendo, um copo d'água dizendo bom dia. Tá? Qual o objetivo dessa água e desse bom dia? Você vai contar uma história falando sobre a água? Você vai usar a água para criar uma história, para conversar com as pessoas através daquele conteúdo? Se não, não faz sentido você postar a água. Você vai postar, por exemplo, na academia. Ok, legal, posta lá na academia, mas e aí? Tu vai contar uma história a partir da academia? De repente, voltando da academia, falando com as pessoas, pessoal, eu estava na academia agora, refletindo, e aí conta um assunto, né? Conta uma história, ou só postar a academia. Então, a gente tem que pensar o porquê dos stories, né? O porquê que eu estou falando esse conteúdo no story, por que eu estou conversando com as pessoas e falando esse determinado assunto. Então, ali você vai se comunicar, você vai contar histórias. E agora eu quero mostrar, eu dei essa introdução breve, mas agora eu quero mostrar como vender pelos stories, tá? Como vender. São sequências de stories, aqui eu dei uma dica para vocês, né? O que não fazer e o que fazer, mas agora eu quero mostrar, de fato, como vocês vão postar stories que vendem. André, de onde veio isso? Nós temos alguns mentores aqui dentro, pessoas que nós andamos junto, que a gente tem network, pessoas que estão ligadas a grandes players do mercado. A gente já falou para algumas pessoas, já compartilhou com vocês sobre isso. A gente tem pessoas que andam com a gente, enfim, que a gente consegue ter contato com eles, que são pessoas que são estouradas no mercado digital. E a gente não traz conteúdo aqui do nada, a gente sempre tem a mentoria dessas pessoas e a gente acaba, então, validando o nosso processo a partir dessas dicas, dessas aulas que nós temos também, enfim, dessas mentorias que a gente paga. E esse conteúdo aqui, ele foi testado, validado, a gente veio melhorando ele e a gente quer compartilhar com vocês porque nós estamos aplicando exatamente isso. Isso aqui é um copia e cola, gente. Esse conteúdo que eu quero passar para vocês, esse PDF, é um copia e cola. Você vai copiar e vai colar no teu feed, tá? Bem tranquilo? Posso seguir aqui? Posso começar com o conteúdo, então? Deixa eu ver, para mim desapareceu quase todo mundo aqui da minha tela. Mas vocês estão aí, né? Qualquer coisa vocês dão, como diz o gaúcho, prendem o grito. Vamos lá. Nesse PDF, então, a gente vai falar sobre as métricas de engajamento dos stories. Como funciona, né? Existem dois tipos de pessoas que andam dentro do story. Aquela que vai olhando os stories das pessoas sem interagir, sem ter nenhum tipo de interação, nós chamamos elas de passivas. E tem as ativas, aquelas que realmente interagem com os stories das pessoas, né? Você coloca coraçãozinho, responde a história daquele amigo. Então, o que significa? Os stories do Instagram, se você está passando lá, sem interação, você é uma pessoa passiva. Vai passando para o lado e vai olhando os stories e não vai interagindo com nenhum. Você é chamado passivo. E quando você é ativo, é quando você, do nada, começa a interagir com alguma pessoa. E aquela pessoa tem uma certa importância para ti, né? Você curte, comenta, bota coraçãozinho, interage com as enquetes, responde as caixinhas de perguntas, então tem alguma informação relevante para você, e o Instagram percebe isso, tá? Vamos lá. Por exemplo, você está vendo o teu story ali, né? Os teus stories, e aí vai passando. A primeira pessoa você passa, a segunda pessoa você passa. Lá na quinta, sexta pessoa você para e você responde esse story. Você preenche um formulário, clica em uma enquete, coloca coraçãozinho. O Instagram vai dizer, poxa, essa pessoa é muito importante para ele, eu vou colocar essa pessoa mais perto. E isso, gente, a gente descobriu
Inclusive, eu estava na mentoria desse pessoal, onde a gente tem acesso a alguns gênios do digital, e teve um cara que ele descobriu, inclusive ele até hackeou uma vez o Facebook, e ele descobriu que quando nós interagimos, temos alguma interação, principalmente por enquete ou respostas nas caixinhas de pergunta, o Instagram diz assim, peraí, esse conteúdo ele é interessante para essa pessoa, e ele traz, então, os stories daquela pessoa, aquela bolinha do story, né? Ela vem um pouquinho mais para frente. Então, se você tinha demorava para encontrar o story daquele determinado perfil. Quando você começou a interagir, ele vai passar mais perto de você. Por que eu estou falando isso? Se você tiver um conteúdo que você consegue interagir com o teu seguidor, se ele interage com o teu story não vai aparecer longe para ele, lá depois de 10, 15 stories. Ele vai aparecer num dos primeiros. Então, você vai fazer quase que um SEO de Instagram. Você vai fazer com que a máquina do Instagram te traga para mais perto do início dos stories. Tá? Ali onde fica, vocês já devem perceber que quando alguém está em live no Instagram, aparece por primeiro, né? E logo vem os stories, então, que estão na sequência. Então, o Instagram vai te trazer perto das lives ali, quando o teu público interage contigo. Então, essa é a forma passiva, tá? O Instagram, ele percebe que aquele conteúdo é importante e acaba te colocando mais próximo aos favoritos daqueles perfis, tá? Então, tá, o Instagram aqui, ó, o que acontece? O Instagram, então, ele prende a sua atenção. Aqui tá falando um pouco sobre a interação, né? O que o Instagram quer? Ele quer reter a interação, né? Reter as pessoas, reter o tempo das pessoas, né? Quanto mais tempo você passa no Instagram, melhor você é para ele, né? Vamos lá. A partir de então, todas as vezes que essa pessoa postar algum story, enfim, o Instagram vai mostrar para você em destaque. Tá? Essa é a reação ativa a partir dos stories que você interagiu, né? Que você teve algum tipo de interação. Isso acontece porque o Instagram ele trabalha com a retenção de atenção, como eu falei, né? Por exemplo, o Reels. Quanto mais tempo você passa no Reels, mais sucesso ele vai ter, né? Quanto mais tempo você permanece nas redes sociais, mais também propagandas vão aparecer para você. E o Instagram ele fatura com isso. Então ele quer reter a atenção das pessoas. Semelhante ao TikTok, enfim, também que trabalha na questão de segurar a pessoa ali dentro. Inclusive o TikTok ele paga para quem passa mais tempo no TikTok, né? Paga umas moedinhas lá, pontuação, mas ele paga para quem passa muito tempo usando a plataforma, né? Então, isso acontece porque o Instagram quer reter a sua atenção, e esse é o motivo, então, do Instagram e do Facebook, né, serem gratuitos, né? Porque alguém paga para eles para ter a tua atenção, para poder ter anúncios ali dentro, né? E ele acaba ganhando dinheiro e vendendo, né? Vendendo anúncios. Isso é feito através da própria plataforma do Facebook. Quem faz anúncio pago sabe disso, né? Já deve ter usado isso aí e sabe que isso funciona. Então tá, o que significa isso para você? Significa que quanto mais tempo ativo for os seus stories, mais a rede social entrega o seu conteúdo para as pessoas. Ou seja, quanto mais interação você tiver, mais ele vai entregar para essas pessoas. Mais importante você vai se tornar ali dentro da plataforma, né? Então o objetivo principal é fazer a estratégia que a gente vai mostrar aqui na frente. Esse segundo slide aqui, ó, fala sobre os níveis de consciência, gente. O Mário já deve ter falado algumas vezes, nós já falamos algumas vezes, mas eu resolvi colocar ele no formato de pirâmide aqui para vocês entender como funciona o nível de consciência, né? Os níveis de consciência, então, tem esses 3 graus aqui, né? A gente vai ver os 3 níveis, né? Por exemplo, o nível de consciência baixa, nível de consciência média e o nível de consciência alta, como se fosse um funil mesmo, né? Mas vamos usar uma pirâmide para vocês entenderem que lá em cima, no topo dessa pirâmide, é onde está o nosso cliente. Quando ele tem uma consciência baixa, ele não vai comprar de nós. Quando ele tem consciência média, ele está entrando nesse funil. E lá no final, lá em cima, então, ele está no topo de funil, né? Ele está na consciência alta. Consciência baixa, então, é o nível onde é um nível inicial, né, onde as pessoas não te conhecem, não conhecem a tua solução, não conhecem o teu produto, não sabem quem você é, né? Logo, então, são pessoas que não têm desejo por aquilo que você está oferecendo, né? Elas não querem comprar de você, elas não querem nem saber de você, né? Então, elas têm um nível de consciência baixa. O nível de consciência média, que é a metade do funil aqui, da pirâmide, então, nesse nível, as pessoas já sabem quem você é, já sabem da sua solução, do seu produto, o que você vende, o que você entrega, né? Mas ainda ela não está interessada em comprar o seu produto. O nível de consciência dela aumentou, mas
ainda ela não quer comprar o teu produto. E em terceiro lugar, que é lá no topo do funil, lá em cima, aí sim, a consciência alta, que esse é o nível, então, aqui em cima, né? É o nível que as pessoas já te conhecem, sabe o que você vende, sabe qual a tua solução, qual o teu produto, e elas querem comprar o teu produto. E como a gente faz as pessoas saírem de um nível e ir para o outro, elevando o nível de consciência delas. E como a gente faz, como a gente eleva o nível de consciência delas, ensinando elas, entregando conteúdo para elas, conversando com elas, interagindo com elas, tá? Então esse é o objetivo do Instagram para nós profissionais que usamos o Instagram para vender, certo? Vou citar um exemplo aqui de uma mentoria de carreira, né? Pessoas que trabalham com aqueles profissionais que estão no CLT e querem subir o nível da sua carreira. Olha só a descrição do produto dessa pessoa. Ensina as pessoas, né, a saírem, então, de um analista júnior e chegar a um analista no nível sênior. É assim que ela consegue subir na carreira dela, né? A gente vai mostrar aqui, então, um modelo com base nesse modelinho de profissional. Sequências de story. Vamos lá. Story 1, Story 2, Story 3. Gente, eu vou postar aqui para vocês esse conteúdo. Ele é mastigadinho, como eu falei desde antes. É mastigado. Vocês podem copiar e colar, gente. É muito simples, tá? Só eu vou usar essa aula para ensinar vocês um pouco sobre como usar ele, mas o conteúdo vai estar na mão de vocês. Primeiro story, como é que nós vamos fazer? Pessoal, quero a ajuda de vocês para trazer um conteúdo muito precioso. Lá no começo do dia, no story número 0, começou o dia, já escreve lá no teu story essa frase. Pessoal, e faz uma enquete, tá? Pessoal, quero a ajuda de vocês para trazer um conteúdo muito precioso. Abre uma enquetezinha, tá? E escreve, bora, tamo junto. Sim, com certeza. Tudo são opções, tá? São opções. Depois eu vou mostrar uma foto do print de como fica isso dentro do story. Tá? E a explicação para tudo isso, então, é com o intuito de usar a enquete, né, para fazer com que o número de engajamento dos seus stories aumente. Lembra que eu falei lá em cima? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Lembra que eu falei lá em cima? Quando a pessoa ela interage com você, né, a partir do que você está postando, ela começa a trazer os teus stories para mais perto. Então vamos lá. Se nós falar um conteúdo, por exemplo, se nós postar lá no nosso story uma enquete. Quem gosta de Coca? Quem gosta de Sprite? Quem gosta de Pepsi? Algumas pessoas vão votar que gostam em determinados tipos de refrigerante. Tá, mas o que isso tem a ver com o teu conteúdo? Isso fala alguma coisa? Isso eleva o nível de consciência do teu cliente? Ah, quem gosta da Disney, quem gosta da Marvel, quem gosta... Cara, isso não vai mudar o nível de consciência das pessoas. Então tem que ser um story pensado para o teu nicho, para elevar o nível de consciência. Lembra da nossa pirâmide aqui, né? Elevar o nível de consciência, tirar ela da consciência baixa para consciência média e consciência alta. Certo, pessoal? Segundo story, o que eu vou fazer no segundo story, André? Você vai escrever assim, você está cansado de ver alguém pior que você ganhando dinheiro, né? Mais dinheiro que você? Claro que eu estou usando a base do story dessa mentoria aqui, pessoal. Mentoria de carreira CLT, pessoas que levam as pessoas de um para o outro, tá? Na carreira dela, de júnior para sênior, certo? Usando como base isso, né? A pessoa vai colocar assim, você está cansado de ver alguém pior que você ganhando mais dinheiro? E aqui você pode, então, usar uma conexão com o teu cliente, tá? Com o teu seguidor, com a pessoa que você engaja no teu Instagram, conforme cada nicho, né? Cada profissional. Aí no story, daí na enquete, lembra que a gente quer enquete? A gente quer chamar a atenção das pessoas, a gente quer que as pessoas engajem conosco. André, como é que eu vou elevar o nível de consciência da pessoa com esse story? Ainda não. É engajamento. Essa primeira sequência de 3 stories é engajamento. Vocês vão fazer exatamente o que eu estou falando, que vocês vão conseguir mais engajamento. Aí você vai colocar na enquete, já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo, ou já, né? Nunca aconteceu isso, nunca vi isso acontecer. Se as pessoas, ninguém viu acontecer, né, de pessoas ganhar dinheiro mais que elas vão colocar não, enfim. É uma forma de interação. Ela já clicou no primeiro lá, tamo junto, bora, sim, com certeza. Depois ela pode clicar aqui, já aconteceu comigo, você vai ter interação. E a explicação desse story, então, é que traz à tona a dor latente daquele público, que é o público que você está comunicando. Muitas pessoas estão
cansada de ver gente menos competente, com menos conhecimento, né, assumindo cargos de liderança. Lembrando que o nosso profissional, aqui de exemplo, é um mentor de carreira para pessoas que querem crescer na sua carreira. E o terceiro story aqui, então, já aconteceu com você uma situação, é uma sequência, tá, pessoal? Um atrás do outro. O terceiro, já aconteceu com você a situação de você ter muita vontade de se posicionar e não se posicionar e se arrepender? Faz uma pergunta e a enquete é sim ou não. Tá? A explicação disso, então, é todas as vezes que você pensar nesse tipo de sequência de história, é necessário pensar nas dores. Ó, então, olha só. André, como é que eu encaixo essa frase da mentoria para a CLT para o meu nicho? Então, vem na explicação, que a explicação está dizendo por que foi criado aquele story, tá? Então, por isso que eu deixei essa explicação por escrito aqui. Anotei tudo bem certinho para que vocês possam ter acesso. Toda vez que você pensar nesse tipo de sequência de story, é necessário pensar nas dores das pessoas, né? Aquelas que você quer vender. Se pergunte quais são as dores e traga isso à sua comunicação nos seus stories. Então, aqui você vai alterar conforme as dores do teu cliente. Lembra da persona? Qualquer coisa, vai lá na persona e pergunta qual a dor latente do meu cliente. E você usa no teu story. Já tem isso pronto. Você já tem, eu creio que você já tem isso pronto, esse material da persona, que é muito importante para usar dentro do Instagram. Tá, gente? Então, esse é um exemplo de como você pode usar, melhorar, então, o nível de consciência e levar o seu público a um nível de consciência maior, tá? Levar o do consciência mais baixo para um nível mais alto. Apresentando as dores, né? E perguntas dentro das enquetes. Então, a pessoa já vai aquecendo conforme as perguntas das dores, né? E o público vai tomando consciência de que tem um problema para ser resolvido e você sabe como resolver esse problema. E como é que vai ficar a sequência de stories? Vai ficar exatamente como eu coloquei aqui. Para quem estava sem ideia de como ficaria, vai ficar exatamente isso aqui. Então, primeira story. Pessoal, quero a ajuda de vocês no conteúdo mais precioso. Clica aqui em um deles. Esses dias eu fiz um story semelhante desse, não exatamente até o final, tá? Eu fiz para nós fazer uma caixinha de pergunta, eu usei exatamente esse story número 1 ali no perfil do Marvin. Quem está acompanhando, nós estamos crescendo um novo perfil, a gente já tem um perfil gigante lá, onde a gente quase não usa mais, já não faz muito sentido para nós, que era um outro nicho, então a gente começou do zero, um perfil novo do Instagram do Marvin, eu acho que todos já sabem e já devem estar acompanhando, então a gente testou exatamente esse story aqui, primeiro aqui, ó. Né? Bora, tamo junto. Olha ali, ó. Sim, com certeza. E as pessoas foram interagindo. Isso faz com que agora os stories do Marvin acabam se tornando um dos primeiros a aparecer para você. Acontece isso com você também? Coloca aqui no comentário para mim saber se já está acontecendo. Eu vejo que algumas pessoas estão acompanhando e provavelmente está lá numa das primeiras, quando a gente coloca um storyzinho do Marvin lá, ou ele posta um story particular dele, aparece lá como um dos primeiros lugares lá para vocês, provavelmente, porque interagiram em algum momento com a história do Marvin. Tá? Segunda história, então, você está cansado de ver alguém ganhando dinheiro, né? Então, aquela frase que nós colocamos lá, e a terceira história da mesma forma, todos eles com enquete, importante, todos eles você vai abrir uma enquete para as pessoas votarem, e as pessoas vão votar sim ou não, estamos junto, bora, porque ali vai haver interações. Então, o objetivo principal aqui é falar, é ter interações e usar as dores latentes, né, das pessoas para poder usar nas perguntas. Perfeito? Agora, desbloqueando lançamentos. Agora a gente vai falar, então, sobre a sequência do Stories. Começamos com os 3 primeiros, a gente vai seguir. Né? Agora você vai aprender, então, como vender pelo Story. Usando os primeiros 3 Stories como interação, a gente vai dar a sequência agora. No marketing digital, então, existe jornadas, né? E as jornadas... mas não vou falar de todas elas, porque, na verdade, esses dias eu estava olhando um conteúdo sobre as jornadas, a jornada do herói, a jornada do guerreiro, tem dezenas de jornadas que o pessoal vende por aí, eu comecei a fazer uma pesquisa, eu achei muito legal isso, talvez até um dia traga um conteúdo com base nisso. Eu não vou falar muito sobre, mas eu quero falar sobre algumas aqui, ó, né? Vou falar, então, apenas de uma que eu acredito que faz sentido para você, que é a jornada do aventureiro. Tem a jornada do herói também, tá, pessoal? Que ela é muito legal. Eu não quis trazer aqui,
mas ela também é muito legal. Essa jornada do herói, eu acho que já devo ter falado alguma vez. A jornada do aventureiro, então, né? Essa é uma jornada onde você indica para o seu público que você está a caminho de uma construção e quer, então, que o seu público também esteja nesse caminho, que é basicamente o que nós estamos aplicando aqui na questão do Instagram do Marvin, né? Uma jornada de um aventureiro. Nós criamos do zero o Instagram dele, estamos trabalhando nele, né, para fazer esse Instagram crescer, né? Espero que a gente consiga chegar perto do Instagram da Metanoia, que é onde a gente já trabalhou por muito tempo, tem muito tempo trabalhado naquele outro Instagram, e por isso que ele tem aquele tamanho, por isso que ele é gigante. Mas a gente começou do zero agora só para o nicho do Marvin, né? Só para vender o Marvin como mentor aqui. Então, é uma jornada do aventureiro, o aventureiro Marvin. Tá? Então, a gente quer que vocês estejam nesse caminho também. De modo geral, você mostra para o seu público, tá? Falando essa linguagem da jornada do aventureiro, você mostra para o seu público de maneira implícita, né? Que você, então, está determinado, falando um determinado assunto, né? Conforme o conhecimento que você está adquirindo, né? E você vai ensinando, então, as pessoas com base naquilo que você vai aprendendo, você vai compartilhando com as pessoas. Com essa jornada em mente, eu espero que você entenda que é totalmente possível você vender a partir da sequência de stories. O objetivo, então, dessa sequência é abrir uma dor latente, falar sobre a dor do seu público, que você já deve ter aí, né, na persona, e já vender uma solução, tá? É um roteiro base para mostrar para você os stories. Agora vamos para o primeiro story, após os stories, os 3 primeiros stories de engajamento. Após os 3 primeiros stories de engajamento, você vai, então, abrir uma nova sequência de história. Tá, mas André, eu faço isso no próximo dia, no outro dia, na mesma hora, na sequência. Gente, eu indico vocês a fazer esses 3 primeiros stories pela manhã, tá? Pela manhã. Na primeira hora da manhã, faz um, dá um tempinho, já faz o outro. Vai construindo ele, já vai postando. Vai construindo ele, já vai postando, tá? Faz um atrás do outro, daqueles 3 primeiros. Dá um tempinho para o pessoal interagir e aí já vem com os próximos stories, que é essa sequência que eu quero mostrar para vocês, né? Então, esse primeiro story após o engajamento é aquele que vai abrir as portas para o começo dessa sequência, né? Após esses stories, você vai escrever assim, ó, quero te conhecer melhor. Você faz a enquete que foram mostradas lá no exemplo lá de cima desse material, então, adaptando ao seu produto. Toda essa primeira sequência de história pode ser escrita, né? Quero te conhecer melhor, daí que está um exemplo, tá? Quero te conhecer melhor, ou pessoal, eu quero a ajuda de vocês para trazer um conteúdo mais precioso, né? Está cansado? Esse aqui é os 3 primeiros lá, né? Que a gente postou lá em cima lá. Sim e não. É apenas um exemplo de sequência, né? Você vai colocar, então é importante que você coloque o conteúdo de vocês, né? E adapte ao contexto de vocês. Ok, agora a segunda sequência de story, então, depois do engajamento, então é onde, de fato, a gente vai começar a trabalhar a questão da venda, tá? Você vai fazer exatamente, então, o que a sua audiência quer escutar. Vamos lá, observação. Esse story não deve ser escrito. A partir desses 3 primeiros aqui, eles são escritos. Os próximos, eles não vão ser escritos, tá, pessoal? Vai ser através de vídeo. Deve ser falado em vídeo. O texto é o seguinte. Galera, então, depois de assistir esses stories, você vai me agradecer. Muita gente veio no meu direct e me pedir que eu fizesse uma mentoria. Olha só, você está trabalhando com a mentoria, lembra disso? Você está trabalhando com acompanhamentos. Pode trocar para acompanhamentos, pode trocar enfim, conforme o nome dos... Deixa eu ver que tem gente querendo entrar aqui. Ah, liberei. Vamos lá. Depois, então, dessa sequência desses 3 stories aqui, a gente vai começar, então, a falar sobre os stories em vídeo daí, tá, pessoal? Esses stories não são mais escritos, agora são em base de vídeo, né? Aí vocês vão falar, então, depois de ter assistido esses 3 stories, eu quero que você vai me agradecer, né? Eu estou trabalhando através de um acompanhamento, enfim, daí você vai falar do teu acompanhamento ou da tua mentoria. Então, se liga que aqui tem uma boa oportunidade que você pode transformar a sua vida. E esse texto aqui, pessoal, vai ser via vídeo. Vocês vão pegar esse texto. Aí o Marvin já deve ter falado para vocês, eu lembro que um dia ele comentou sobre o teleprompter, né?
Existem alguns aplicativos, tem para iOS, tem para Android, que é o teleprompter. Você usa ele para fazer as gravações. Então, você bota no seu celular e ele vai subindo ali, você vai falando com o celular, olhando para a câmera, olhando para o teleprompter, tá? André, eu não tenho teleprompter, não sei mexer com esse negócio, é muito difícil, posso fazer uma colinha? Pode, mas, gente, vocês viram que eu estou aqui lendo esse PDF para poder comunicar com vocês, e meu computador está aqui, ó. Deixa eu ver se ele aparece, está aqui, né? Então, eu tenho que olhar para baixo, e eu olho para vocês, eu olho para ele ali, porque eu fiz esse conteúdo que eu vou entregar para vocês, mas eu quero ler eles e ele explicar para vocês. Mas, quando eu não estou lendo, eu estou falando com vocês, eu estou olhando na tela. E quando eu estou lendo, eu olho para cá, né? Para poder ler o conteúdo. O que eu quero falar com isso? Quando você vai comunicar com o teu público... Cadê meu celular? Vou pegar um celular aqui. Esse aqui, passei esse aqui. Quando eu estou falando com o meu público, eu não posso... Deixa eu ver se está aparecendo aí. Está aparecendo, né? Eu não posso ler o texto aqui. Ó, aqui, vamos ver que vocês estão ali. Ler o texto aqui e olhar para vocês, ler o texto aqui. Então, o público vai ver que você está desviando o teu olhar. Vai ficar estranho. Tem gente que bota do lado, fala, olha para o lado e tal. Então, é melhor que vocês tenham o teleprompter ou até mesmo uma colinha. Se você não consegue decorar, é melhor que decore, então. Mas a colinha embaixo da câmera. Vocês possam ler, né? Mas que não venha aparecer, mas vocês vão ler esse texto, vocês vão falar esse texto. Depois de assistir essa história, você vai me agradecer. Muita gente veio no meu direct me pedir que eu fizesse um acompanhamento. Aí você adapta para o teu nicho, tá? Acompanhamento ou mentoria. Então, se liga que aqui vai uma boa oportunidade para transformar a sua vida. Tá? Então, esse é o texto. Adaptem ele e esse segunda sequência de história vai começar com esse videozinho, tá bom, gente? Terceiro, nessa história onde você vai mostrar, então, que estava relutante em fazer isso. E vai abrir vagas, então, para o seu produto, que no exemplo é uma mentoria ou um acompanhamento. Gente, quero dar um tempo aqui, nesse terceiro aqui, para falar para vocês. Galera, exatamente esse copia e cola que eu estou passando para vocês, teve gente que faturou muito, muito, muito. Como vocês não conhecem esse nicho dessa galera que a gente conhece, que eu tenho contato, que, como você sabe, eu já trabalhei como agência, então eu tive contato com alguns lançadores de produto digital. A gente entrou em algumas mentorias também de alguns profissionais que eles trabalham com lançamento, trabalham com perpétuo, trabalham com high ticket, que é mentoria. Então, a gente tem contato com algumas pessoas, inclusive, tem um rapaz que ele participou de um programa do Pablo Marçal, se tornou sócio do Pablo Marçal, e ele aplicou exatamente esses stories aqui, tá? Então, ele validou, algumas outras pessoas aplicaram, validaram também, e tiveram resultados com isso. Gente, o pessoal faturou muito, gente. Faturou 500 mil, faturou 800 mil, faturou mais de 1 milhão com esses stories. Exatamente com essa campanha. Abriu, claro, que as pessoas tinham uma grande quantidade de seguidores, tem seguidores aquecidos, tem um Instagram que é bem nichado, mas o que eu quero dizer com isso, gente? Não é uma sequência de história que eu quero, não é um teste, é algo que realmente funcionou e funciona. Então, a gente está entregando para vocês um conteúdo mastigadinho de algo que já foi feito e ele funciona. Tá? Então, a gente não está aqui só passando, como diz o gaúcho aqui, né, enchendo linguiça. Não, a gente está passando um conteúdo onde ele já foi validado, foi testado, foi validado e teve sucesso em vendas de mentoria, de lançamento. Tá? Então, por esse motivo que ela é importante. Tá? Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo ao máximo, usando passo a passo. Por que eu estou botando passo a passo o texto? Para que vocês não venham ter dificuldade de aplicar. Tá? Então, a gente conseguiu compilar tudo em um PDF só. Vamos lá. Ou seja, que não era prioridade, mas a sua audiência tanto pediu que você vai resolver, então, ouvir que você está mostrando para ela, né? Lembra da jornada do herói? Parece um herói, né? Parece a jornada do herói, esse aqui. A jornada do herói é bem interessante também, para a gente usar como forma de conversar com o nosso público. Ou seja, não era prioridade, agora você resolveu ouvir a sua audiência, né, que colocou votou nas enquetes ou chamou você no direct. Esse é o terceiro story, tá? Também é um story que é falado, tá, gente? Que é via vídeo. Observação, esse story não deve ser escrito, ele deve ser falado em vídeo, tá
bem destacado ali, tá, gente? André, não deu certo. Fiz algumas coisas lá, não deu muito certo, não tive nenhum engajamento. Aí depois escrevi lá, realmente não deu certo. Não, aqui a ideia aqui é vocês fazerem um vídeo com esse segundo e com esse terceiro, tá, gente? E qual é a fala desse story, então? Eu não estava pensando em fazer isso agora, mas a minha rotina, então, é muito puxada, mas eu participei de alguns eventos que foram transformadores nesse último final de semana, nesses últimos dias, né? É outro texto, você pode modelar também, que é esse texto abaixo aqui, que são opções, tá, gente? Vocês podem ir adaptando. Eu não queria fazer isso, estou trabalhando bastante, não tenho tempo, né? Entretanto, todavia, entretanto, contudo, aconteceu que, aí você coloca o motivo, por que você está abrindo as suas vagas, né, desse produto, e eu percebi que era muito egoísmo da minha parte que eu não compartilhasse esse conhecimento com vocês, né? Então, eu estava deixando os compromissos. Aí você pode contar um pouco da sua história, porque aqui você pode usar o storytelling, que é falado, né? Que é contar um pouco da sua história. Dizer, pois é, você sabe que é bem puxado, bastante pacientes, o consultório é agitado, mas seria egoísmo da minha parte segurar esse conteúdo e não compartilhar com vocês. Então, vocês podem modelar, né, esse texto. Aqui embaixo eu deixei uma dica, né? Dizer o motivo que faz ou que fez vocês abrirem as vagas, coloque, então, a transformação que você teve, o que você causou na vida das pessoas. Isso que é interessante, gente. De repente, até, inclusive, se você tiver prints, vídeos de pessoas que foram transformadas através do teu método, da tua ajuda, do teu trabalho, do teu serviço, do teu produto, colocar na sequência desses stories também. Você pode colocar um trechinho dessas mensagens, colocar o print das pessoas que foram que mudaram a vida, enfim, através do teu conteúdo. Ó, aqui, quando a gente fala do exemplo que eu dei, que é a moça lá do CLT, né, que ela tem, cadê aqui? Aqui, ó, mentoria para CLT, que é analista júnior para analista sênior, que é o exemplo que a gente está usando. Então, aí ela vai falar um pouco sobre dinheiro, as pessoas que não tinham dinheiro e tudo mais, né? Então, aqui ela vai falar, ó, que ela transformou a vida de muita gente. E aqui, ajudei uma amiga a superar o trauma. Aqui está falando sobre relacionamento abusivo, né? Então, eu citei alguns exemplos diferentes também, além desse exemplo que é o base ali. Ajudei uma amiga que começou a ganhar dinheiro, ou ajudei uma pessoa que começou a resolver um trauma, e aí você pode pegar o teu contexto, tá? O teu conteúdo. Quarto, stories, o que compostar? Nesse você traz à tona, então, o gatilho de escassez. São gatilhos, tá, gente? Quem estuda gatilho sabe que esse é um gatilho muito importante a ser usado. Esse story não deve ser escrito também, deve ser em vídeo. Qual é o texto? É por isso que eu quero apenas 10 pessoas para fazer parte. Fala isso aí. No vídeo vocês vão falar no próximo story. Quero apenas 10 pessoas porque eu quero realmente ver a transformação. E um texto para ser modelado é por isso que eu quero apenas, daí bota um número de vagas, nesse caso eu dei a sugestão de 10, você pode colocar apenas 3 pessoas, apenas 5, né? Eu quero ver a sua transformação. Quinto stories. Nesse momento você entra numa postura de curador, né? A observação, esse story não deve ser escrito, deve ser falado também. Qual é o texto? Eu sei como é estar aí. Sei como é não vender. Lembra do CLT, da moça que ajuda a trabalhar com pessoas que estão crescendo na sua carreira, né? Então eu usei esse exemplo, que é o exemplo que a gente está usando. Comprar vários cursos e não sair do lugar, enfim. São exemplos, tá, pessoal? Então, aqui eu sei o que é, daí bota o problema de vocês, tá? O problema é que o seu público, que a sua persona, ela enfrenta. Aqui, ó. O problema que a pessoa enfrenta. Então, eu sei o que é ficar noite sem dormir, eu sei o que é não ter relacionamentos com os filhos, eu sei o que enfim, comer mal, enfim, a gente pode adaptar para qualquer nicho, tá? E não, daí aqui entra o que ela deixou de ganhar com a transformação, né, que ela não teve. Então, a gente usa dores e desejos aqui. Sexto story. Nesse story você vai explicar, então, como vai funcionar e gerar mais escassez de novo. Lembrando que essa história é vídeo também. Se liga, não é só pagar o que você está, não é só pagar o que você vai estar dentro. Olha só, além da escassez, você apertou um pouquinho mais.
Eu vou escolher meus mentorados. Eu quero pessoas de sucesso, eu quero cases de sucesso, eu quero casos de sucesso. Então, se liga, não é só o dinheiro. Tem que lembrar que a pessoa vai precisar, isso gera mais escassez ao teu produto, né? Ao teu tempo. Você mostra que você está escolhendo pessoas para poder trabalhar com elas. E o sétimo story é a continuação do sexto, né? Que vai completar ali o caminho do teu pitch de venda, né? Se você ainda tem dúvidas ou, ou sente que o seu coração, ou sente em seu coração que ainda não está preparado, eu te agradeço, gratidão. Essa mentoria não é para você. Pode sair dos meus stories, pode sair desse funil, que você não vai. Tem que ser claro, tá, gente? Tem que mostrar que realmente tem poucas vagas, você quer só pessoas que realmente querem, viu que são 3 stories já falando exatamente isso, né? Gerando escassez. Se você ainda tem dúvida, ou seu coração ainda não está preparado, tudo bem, bem tranquilo, gratidão, obrigado por você ter chegado até aqui. Mas essa mentoria não é para você. Você limpa as pessoas que não vão querer. É muito importante, tá, gente? É um filtro. O 8º Stories, então, você dá 2 opções para a pessoa. No final dessa sequência de stories, já fazer o seu pitch de venda e vender. Tá? Você pode, né, já botar o link de pagamento, botar o link de WhatsApp, enfim, ou o link para falar com vocês, né, que eu sei que vocês estão fazendo aquela primeira reunião de avaliação estratégica, legal, já manda a pessoa para lá, né? Ou a segunda opção, você pode, então, não fazer esse pitch de venda ainda, mas continuar abrindo, aí falando sobre dores do seu público, né, trabalhando um pouco mais nas dores. Se você escolher a segunda opção, de não fazer o pitch, você vai fazer mais alguns stories dizendo para as pessoas contarem para você uma situação que você tenha a ver com a dor, que tenha a ver com a dor que você abriu no início. Então, fale mais, vamos conversar um pouco mais, pessoal. Fale um pouco sobre o que é não vender seus meses, fale um pouco mais sobre o que é ter uma alimentação ruim. Você pode abrir mais uma caixinha de perguntas e responder as perguntas. É interessante que você vai interagindo um pouco mais com o seu público na opção 2. Mas não é obrigado ir na opção 2, tá, pessoal? Você pode usar a opção 1 aqui, que já é fazer o teu pitch de venda. Qual é o teu pitch de venda? É fazer uma chamada para ação. Chama, ó, clica aqui, ou vai na minha bio, ou responde esses stories, que eu te chamo no direct, enfim. Eu boto o link do WhatsApp também, enfim. Faz uma chamada para ação para trazer, que é o pitch de venda já. Né? Faz as pessoas virem até você para que você possa, então, já vender para elas, né? Colocar elas no funil de vendas. Vamos continuar no exemplo do produto que a Luna foi apresentado lá no início, lá para o pessoal do CLT, né, que eu tinha falado lá. Você está cansado de ver o pior, ver pessoas pior que você ganhando mais dinheiro, né? Essa é a dor, né? A dor que ela usa, né? Que aquela profissional do exemplo lá do início, ela usa. Então, você pode continuar falando com nessa dor. Faz uma pergunta e abre a caixinha de pergunta. Então, continuando a sequência de histórias, poderia ser dito isso, né? Me conta qual foi a vez que você percebeu que tinha uma pessoa pior que você ganhando mais que você. Olha só, abriu caixinha de perguntas, você pode fazer isso também. Você pode abrir uma caixinha de perguntas e falar sobre a dor de algum público de você e deixar ela responder lá, para você seguir essa sequência de stories que vai aumentar o nível de consciência do teu seguidor. Com isso, algumas pessoas, então, vão contar as suas histórias no direct ou até mesmo nas caixinhas de pergunta, né? Então, pegue as melhores respostas, tire um print e poste nos seus stories com um texto questionando a sua audiência. Só tome cuidado de não mostrar o rosto nem o nome das pessoas quando perguntar a história. Não vai tirar print, algo nesse sentido, borra ali e tal. Tenha esse cuidado para não expor as pessoas que estão seguindo você. Mas use as respostas delas, né? Os testemunhos delas para poder mostrar as dores, mostrar que você você não está criando dores que não existem. Realmente aquelas dores existem. Né? As pessoas que estão, o teu público, as pessoas que estão vendo teus stories, estão ouvindo o teu conteúdo ali, elas realmente têm aquelas dores, né? Então, isso traz prova social, né, que a dor realmente existe. Vamos continuar o exemplo aqui, ó. Vamos supor que uma pessoa respondeu: realmente teve uma vez que eu fiz todo o meu trabalho e quem recebeu todo o mérito foi meu chefe.
você tira um print dessa resposta do seu story, e aí você vai postar assim, isso já aconteceu com você? Bota lá, bota o print e escreve, isso já aconteceu com você? Que conselho você daria a essa pessoa? Pode usar essas opções aqui, né? Você percebeu, gente, que a gente já está no oitavo, se tem mais um, a gente vai estar no oitavo, nono, décimo, mais 3 lá no início, a gente já está no 12º, 13º story. É uma sequência bem grande, então você vai tirar um dia, a tua energia para fazer isso. Gente, a partir dali, se teu story tinha, vou pegar um número bem aleatório aqui, tinha 100 pessoas te seguindo. A partir disso, você vai ter 150 ou 200 pessoas, porque a interação com o público vai fazer com que mais pessoas venham, tá? Porque vai aparecer para mais pessoas. Porque lembra lá no início que eu falei? Quando você é passivo, você está passando os stories ali, você não está interagindo com ninguém. E do nada vem um story onde a pessoa pode interagir. Recapitulando por que nós estamos já nesse story, né? Porque nós estamos nesse ponto. E quando você clica, você interage com aquele story, o Instagram e o Facebook dizem, olha, do nada essa pessoa começou a interagir. Opa, 2 pessoas, 5 pessoas? O que essa pessoa tem de tão importante que 5 pessoas interagiram com ela? Então, vai te dar mais relevância, vai trazer mais relevância. E aí sim, então, teu stories vai ser distribuído para mais pessoas. Logo, se você deu espaço, abriu para que as pessoas interagissem e tivesse esse contato com você, então mais pessoas vão interagir, mais pessoas serão entregues. Então, é bem provável que teu público, né, ele aumente 150, 100%, 150%, então ele vai crescer. Então, lá no final, você vai estar com muito mais pessoas caminhando contigo ali, interagindo, e a gente está colocando stories propositais para venda. Tá? Então, esse aqui não é só para engajamento, tá, pessoal? Não é uma aula de engajamento, é uma aula de venda. O engajamento está lá no início, mas a venda ela vem na sequência, tá? E ao final, então, depois dessa sequência de 12, 15 stories, dependendo do que você escolher, qual caminho que você escolher, no final você vai ter, então, um pitch de venda. Aí você vai pôr o seu pitch de venda. Você poderia ter colocado lá no início ou pode aprofundar um pouco mais a dor e chegar aqui e aí dar o teu pitch de venda, fazer as pessoas vir, chamar elas para ação. Certo, pessoal? Vamos dar sequência, tem mais algumas coisas bem interessantes aqui. Aqui, então, é a sequência completa, né, sem as interrupções ali de explicações que eu dei. Então, a parte escrita, então, Story 0, 1 e 2, né, que você vai colocar a interação com o teu público, né? Aqui o passo a passo, você só copia e cola. Deixei bem mastigado, gente, para vocês ter facilidade, né? As partes faladas do vídeo, né? Depois de assistir esses stories, você vai me agradecer, tá tudo passo a passo aqui, gente. O que você vai ter que ir falando, tá? Deixei separado, porque às vezes você, né, quer vir aqui e fazer tudo de uma vez. Então, você pega isso aqui, já vai lendo, já vai falando com o teu público, abre a câmera aí, já vai falando. Então, ele tá bem separadinho aqui, ó. Tudo aqui, ó, gente, ó. Pra vocês verem. Tudo isso aqui é a parte falada do vídeo. Aqui é os 3 primeiros stories. Então, tá mastigadinho. Eu falei no início da aula, gente. O PDF, ele é mastigadinho para vocês. E aqui, então, como vender muito? Já estamos terminando, tá? O segredo muito é você primeiro ser interessante, depois ser interesseiro ou ter interesse, né? Ou seja, gere valor primeiro para as pessoas. Porque eu coloquei essa frase aqui. Eu não lembro de qual aula que eu participei, de qual foi os mentores que eu participei, que foi falado bastante sobre isso. Porque tem gente que ele abre o Instagram ou ele abre o seu dia já falando sobre venda, já falando, tentando pegar as pessoas e trazer elas para a mentoria delas, ou para o produto delas, ou já colocar o pitch de venda. Cara, se tem alguém que está começando a te seguir ali naquele dia, e ele já chega e já te vê vendendo, ele vai dizer, poxa, não é interessante. Agora, quando você cria uma sequência de conversa, você conta a história, principalmente, gente, uma coisa muito importante, contar histórias. O story, a gente está falando sobre story, tá? A gente está falando sobre story. André, mas isso serve para status do Instagram, do WhatsApp? Também dá para você usar o teu WhatsApp. Mas lembrando que o WhatsApp ele é um público limitado, você tem que ter o contato da pessoa, a pessoa tem que ter o teu contato. André, serve para Facebook? Serve também. O Facebook tem menos interação, você vai ter mais interação no Instagram.
Facebook não tem as opções de tu clicar ali, a não ser que você crie esse mesmo story dentro do Instagram. Mas geralmente está vinculado lá no Meta Business Suite, aí você posta no teu Instagram, ele vai cair lá no teu Facebook também. Então, o mesmo story feito aqui no Instagram vai cair no Facebook. Lá não vai ter interação, porque as pessoas clicam, só que elas vão cair no teu Instagram. Então, tá tudo certo, tá? Então, serve para o teu Instagram e serve para o teu Facebook. Mas você deve contar história. Gente, isso é muito importante. Conte história. Conte história. Eu não sei se eu cheguei a anotar aqui, mas... bem, depois deixa eu ver aqui. Não contei aqui. Eu vou contar aqui. Eu pensei que tinha escrito isso aí, até porque eu fiz um PDF não, um Word, com tanta informação, com tanta coisa, depois eu fui limpando, porque tinha muita coisa que serve para outro conteúdo, né? Eu disse, não, isso aqui eu não vou compartilhar hoje, isso aqui eu não vou compartilhar hoje, mas tem uma história de uma pessoa que ela é bem importante, eu espero que vocês estejam aqui, que eu não estou vendo no rosto de ninguém, gente. Tô falando para as paredes hoje. Cadê? Deixa eu ver se tem uma fotinho de alguém. Ah, tem o seu Eneri ali. Seu Eneri, tamo junto. Vamos lá, depois eu quero ver o rostinho de vocês, mas deixa eu contar essa história aqui, ó. Eu abri um pouco a câmera para ver. Tem um cara, eu não lembro exatamente o nome dele, mas eu anotei a história dele, que ela é muito legal. Ele estava numa sexta-feira à noite, e aí ele abriu o Instagram dele e colocou assim, galera, me dê ideias do que fazer numa sexta-feira à noite. Eu estou sozinho, sem namorada, numa sexta-feira à noite, não tenho nada para fazer. Acho que era numa sexta-feira. Ah, mas deu uma enxurrada de respostas, de perguntas, de respostas de perguntas. Ah, vai em tal restaurante, vai para tal balada, compra um carro, viaja para Miami. Aí teve diversas conversas ali. Olha o que o cara preparou, prestem atenção. E aí, ele começou a compartilhar algumas histórias que estavam sendo compartilhadas com ele no direct. E aí ele colocou no story dele, abriu um vídeo e disse, galera, vocês pensam, abriu o story dele lá, né? Abriu lá e disse, galera, vocês pensam que eu tenho dinheiro para jogar fora, não sei o quê. O cara é rico, é influenciador, né? Mas ele disse, galera, vocês pensam que eu tenho dinheiro para jogar fora, me falando para ir tal restaurante, para viajar para Miami, para fazer não sei o quê. É isso que vocês querem? Que eu prove que eu consigo fazer as coisas com meu dinheiro, não vou jogar fora e tal. Aí alguém postou lá embaixo, colocou assim, ah, se tu é o bichão mesmo, então viaja para Miami. E era tudo que ele queria, gente. Ele foi lá, postou a foto dele comprando passagem, postou a foto dele preparando as imagens, as malas, fez vídeos, então, olha aqui, ó, vocês estão pedindo para mim, então eu vou cortar a sequência. Começou a contar a história dele indo para Miami. E aí você pode dizer assim, esse cara é louco, né? Esse cara é doente da cabeça. E no final da história, ele chegou em Miami, abriu a câmera e começou a falar. Ah, vocês me provocaram, falaram que eu não vinha para Miami, que não sei o que, não sei o que lá, que eu era bichão. Tô aqui em Miami, então, galera. E agora vou em tal evento e tal. O que aconteceu no final da história? Ele já estava com a viagem programada, ele já tinha esse intuito, ele já iria para lá por causa de um evento, A ou B, só que ele provocou a audiência dele para que eles induzissem ele a fazer isso que ele fez. E a audiência dele foi lá em cima. O que ele fez com isso? Ele contou uma história, ele criou uma história, inclusive depois, esses dias eu estava ouvindo a história de alguém que contou essa história também, desse profissional aí, que eu já sabia dessa história, e alguém disse, vocês acreditam que ele fez até uma brincadeira, não sei se ele fez uma brincadeira ou pagou alguém para fazer, que um jornal escreveu lá, um doente mental como é que é influenciador lá no Brasil, viajou a Miami e não sei o que, só para provar que ele era o cara, ele criou um outdoor para ele, assim, sabe? Por que ele fez isso? Para ganhar audiência. André, mas eu não vou fazer isso. Tá, não precisa fazer isso. A questão é que eu estou contando a história de que as histórias conectam. Talvez não seja o teu caso, você não quer fazer isso. Você não vai viajar para Miami só para poder contar uma história. Mas, de repente, você tem uma viagem programada, de repente você tem um evento programado, de repente você tem algo, você pode usar isso para contar uma história. Então, tudo que você usar uma história por trás disso, né? Você viu que os stories aqui que eu programei para vocês, ele está falando, devido a muitas pessoas, essa é a jornada da pessoa que está salvando a pátria, né? Ou a jornada do salvador da pátria. Vocês me pediram, vocês colocaram no meu direct, eu vou abrir aqui 3 vagas, 10 vagas, 5 vagas. Então, tu está contando uma história. Sempre quando a gente conta uma história, a gente conecta com as pessoas. Então,
A tua imagem conecta com as pessoas, a tua história conecta com as pessoas, tá? Então, isso é bem importante, tá, pessoal? Então, trazem as suas histórias para dentro dos seus stories. Onde que eu parei? Aqui, ó. É bem importante que você ajudar as pessoas, né, entregando muito conteúdo nos seus stories. Isso aqui é muito importante. Fale mesmo, conversem, entregue conteúdo, abram a caixa, sabe? Mesmo que chegue ao ponto das pessoas dizer, olha aqui, ó, isso faz com que as pessoas cheguem ao ponto de dizerem, esses seus stories já me ajudaram demais, né? Muito mais que o curso pago. Tem gente que fica com medo, tá? Tem gente que fica com medo de entregar. Eu sou um cara que eu falo para diversas pessoas, vocês que já me conhecem, sabe? Eu falo para diversas pessoas que passam comigo. Eu não tenho medo de entregar, eu converso, eu abro, eu falo tudo que tem que ser falado para as pessoas. Não tenho nada para segurar para mim. Por quê? Porque eu sei que eu vou aprender mais, eu vou aprender, compartilhando com vocês, eu aprendo muito mais, né? E tem gente que usa assim, eu vou entregar só um pouquinho nos meus stories, nos meus vídeos, na minha live, e daí isso aqui é conteúdo pago, isso aqui eu não vou entregar. Ok, legal, pode fazer isso também, mas tem que ser relevante teu conteúdo, né? Aquele conteúdo que tu está expondo tem que ser relevante, né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo da Dona Lourdes na rádio, falando muito conteúdo, falando bastante coisa, bastante sobre o conteúdo dela. Se ela entregou tudo ou não, não sei, mas é isso aí que tem que fazer, tem que gerar muito valor para as pessoas, para que o nível de consciência delas tenha, né, eleve, né, elevar o nível de consciência das pessoas. Então, nos stories é a mesma coisa. Mas e se eu falar, entregar todo o ouro? A gente pode pensar, e se eu falar tudo e entregar o ouro? O que eu falo daí? O que eu faço daí? Como é que eu vou vender? Né? Que não é o caso de vocês que fazem atendimentos, consultas também. Mas vamos supor que você já entregou quase tudo já. O que você vai falar no final? Vai dizer, gente, isso que eu estou falando para vocês não é nem a metade, não é nem 1% do que eu vou entregar dentro do meu acompanhamento. As pessoas vão dizer, uau, nossa, se ele já entregou tudo isso aqui, imagina o acompanhamento dele. E eles vão perceber que dentro do teu acompanhamento você vai esmiuçar um pouco mais ainda daquilo que está sendo falado, mesmo que você já entregou quase tudo ali no teu story, quase tudo na tua live, quase tudo no teu conteúdo. Não tem problema, pessoal. As pessoas precisam elevar o nível de consciência ao ponto delas verem que precisam de vocês, tá? Então é importante que vocês entreguem mesmo bastante conteúdo. E nesse momento que as pessoas estão prontas, nesse momento que as pessoas estão prontas para comprar de você, quando o nível de consciência delas, né, foi elevado. É muito necessário, então, a geração de conexão com a audiência, pois quanto mais conexão, mais chance de você vender. E o que conecta com as pessoas? O seu rostinho lindo, falando com as pessoas, abrindo a câmera, conversando com elas, botando tua voz, não só por escrito, mas os teus vídeos, né? Interagindo e contando histórias, que é o storytelling. Porém, você não pode entregar tudo, né? Aqui tem uma sugestão, né? Porque o completo é o seu produto. E caso você entregar o seu produto, aqui embaixo é aquilo que eu falei, né? Você diz, isso aí não é nem 1% do que eu vou entregar na minha mentoria. E para finalizar aqui, gente, já estamos passando quase do horário aqui. Como se conectar com as pessoas? A comunicação, né? Temos que ter uma divisão muito clara, em que 38%, olha só que legal, gente, 38% da conexão é no teu tom de voz. Se você falar muito acelerado, muito rápido, você vai deixar as pessoas, né, acelerada. Mas se você quer falar sobre um conteúdo importante, trazer reflexão, você pode falar baixo, devagar, fazer as pessoas serem introspectivas. Tem gente que usa também, não sei se eu cheguei a trazer esse exemplo aqui, eu acho que não. Tem gente que usa, inclusive, fecha o olho, agora onde você está, e começa a imaginar você resolvendo esse problema. Você já não tendo essa dor. Você começa a conversar com as pessoas com uma voz mais suave, né? Imagine você numa praia, seus problemas resolvidos, né? Essa situação, você está falando sobre uma dor do teu público, né? Essa situação A, B e C resolvido, você está falando introspectivo. Agora abra o seu olho e veja que você só tem duas decisões.
Uma decisão é continuar como você está, e outra decisão é receber um acompanhamento. Então, o tom de voz, ele comunica a gente aquilo que você quer falar. Se você falar muito ligeiro, às vezes, também é importante, é interessante, às vezes, você usar um tom de voz mais enérgico, né? Você vai continuar do mesmo jeito, eu quero te ajudar a sair dessa situação. Né? Pode falar rápido, ligeiro, alto, gritando, para você trazer e mostrar impacto naquilo que você está falando. Então, o teu tom de voz, ele é 38% da sua comunicação. 55% é a tua linguagem corporal, é o teu posicionamento, falando assim, né? Gente, eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que a linguagem não está trazendo nada de alegria, não está trazendo confiança, né? A roupa, o cabelo, o sorriso, né? O formato do rosto. Aí quem vai poder falar mais, com mais propriedade, é a Lourdes e o Eneri sobre a linguagem corporal, né? Porque o corpo explica, né? O posicionamento. Quando fala dela, ela aparece na câmera ali. Mas o formato, o cabelo, a roupa, tudo isso comunica, tá, gente? Então a gente tem que ter esse cuidado também. E aí, André, eu não sou muito bom na fala. O que representa a fala é 7%. Então a linguagem corporal, o tom de voz, o posicionamento, a postura, o corpo, né, o rosto, a roupa, tudo isso vai comunicar muito mais do que a fala. E aí a gente está... Então, se tu for ver, né, gente, o conteúdo que eu estou passando aqui, mastigado, que as falas ali, elas têm 7% de relevância. Então, tudo vai depender de vocês. Por isso que eu trouxe esse assunto. Né? Como eu vou conectar com meus anúncios? Meu tom de voz tem que ser um tom de voz apropriado. Minha linguagem corporal tem que falar sobre o assunto que eu quero conversar. Então, não adianta o André passar um passo a passo ali e você não comunicar bem nas outras porcentagens que são relevantes aí para o teu... Eu acho que esse cálculo está errado, tá, gente? Deve ser 38, 55. Depois tem que fazer o cálculo, não deu 100% aqui, não. Mas vamos lá, vocês me entenderam. Quando for se comunicar, dê atenção principal ao seu tom de voz e à sua linguagem corporal. Ao falar, certifique-se de que está falando de maneira firme e assertiva, né? Se vista de maneira que você quer, seja visto, né? De maneira que as pessoas querem que vejam vocês, né? De maneira que, da maneira que você quer ser percebido, quer ser notado. E eu tô com a voz nasalada hoje, que eu tô tendo dificuldade com algumas palavras, até trava assim um pouco. Eu passei 2 semanas, para vocês entenderem, fazendo tratamento. A gente pegou H1N1 aqui em casa, então a gente estava todo home office aqui cuidando, e ainda tô um pouco anasalado ainda, né? Vocês percebem que tá um pouco pesado aqui. Mas já tá terminando, tá, pessoal? Apesar de o que você falar, né? O que você fala do total é 7% da linguagem, domine o conteúdo, né, sobre o qual você vai falar e fale com segurança, né? Mostre segurança nos seus vídeos, né? Não vai adiantar você ter o tom de voz certo, uma linguagem corporal verbal certa, e as pessoas não perceberem que você não sabe do que você está falando, você não domina aquele assunto, você não sabe qual é o assunto real. E chegamos ao final, então, desse conteúdo, deixar aberto os 3 stories ali que nós vamos usar a partir de hoje. Eu espero contar com vocês. Deixa eu abrir a minha tela aqui que eu quero ver vocês. Ô, gente, cadê vocês? Aqui. Vamos lá, pessoal. Abram a câmera que eu quero ver vocês. Eu só estou vendo a dona Lourdes e o seu Eneri. Ah, agora apareceu para mim a Silvânia. Tudo bem, Silvânia? Estava aí, né? É que quando eu abro a minha apresentação, vocês meio que somem num cantinho da minha tela. Ah, agora a Maria apareceu também. Tudo bem, Maria? Vi que a Vilma chegou ali também. Vilma, boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir comigo aí. Que o Marvin está a caminho ainda do compromisso dele lá, deve estar retornando. Ele disse que ele queria chegar até o final da aula para a gente poder conversar um pouquinho. Mas, a princípio, vocês vão conversar comigo, porque eu quero conversar com vocês, gente. Vamos lá. Trazem suas dúvidas, suas dores. Vamos conversar. Vocês entenderam o que eu falei hoje? Eu falei rápido. É que eu tinha bastante conteúdo para falar, gente, tá? E aí eu fui jogando. Tudo bem, dona Lourdes? Me olhando aí? Ah, tá aí, né? Tá aí, né? Oi, boa noite. Eu tô Boa por noite, aqui. Fernando.
Só que eu estava atendendo, né? Então, graças a Deus, o que vocês nos deram de ideia. Que legal. Tá show? Ó, as ideias de hoje, ó, bom demais, bom demais. Então, eu vou assistir depois, né? Porque eu não tenho o costume de dormir tão cedo, e aí eu assisto depois. Tudo bem, então. É muito importante, bem importante mesmo, trabalhar ali. O seu Eneri vai gostar também das ideias, tá? Espero que vocês possam aplicar e ter muito, muito retorno também, tá, dona Luz? Sim, sim. Pessoal, cuidem. Se vocês derem mais ou menos o que estão falando, pode esperar, pode demorar um pouquinho, mas vai dar certo, tá? É isso aí, a dona Luz falou que ela aplicou lá e tá dando certo, né, dona Luz? Parabéns. Isso aí, continue assim. Bora lá. Maravilha. Silvânia, levantou a mão, pode abrir o mic, está liberado já para vocês. Boa noite. Boa noite, Silvânia. Assim, eu perdi um pouquinho, precisei sair, mas assim, eu estou com dificuldade de trabalhar esse nível de consciência das pessoas, né, que você disse ali. Meu Instagram está um pouquinho abandonado. Aí você falou, né, uma ideia de viagem. Eu estou indo fazer uma viagem amanhã. E eu acredito que eu vou ter tempo para poder fazer alguns stories, alguma coisa, eu estou pensando em aproveitar. Legal, né? legal. Legal, tá, me diz uma coisa. A primeira vez que eu vou andar de avião, estou pensando em fazer também. Olha só, Silvânia, que legal, uma oportunidade única, né? De você contar a tua história. Não é verdade? Pensa você já usar agora à noite, já pegar esse conteúdo, eu vou postar agora lá no grupo, esse PDF, e já começar a contar a tua história agora ali. Bota ali, ó, galera, olha só, bora, não sei o que, sabe? Já começa a conectar com o pessoal, com esses 3 stories que tá na tela ali, e já começa a conversar com o pessoal. E aí fala sobre a tua viagem. Ou abre uma enquete. Para onde vocês acham que eu deveria viajar, sabe? Começa a contar uma história a partir disso. Envolve o teu público a partir dessa história, e quando vê, eles veem você viajando. Você, poxa, mas essa mulher levou a sério a nossa conversa. Algo nesse sentido, porque tu vai trazer engajamento para o teu público vai te seguir, e aí ao longo do processo você muda o foco, né? Você muda o foco da viagem, e aí eu não sei se tu vai viajar a passeio, a estudo, a trabalho. Hoje eu sou terapeuta e eu tenho uma oficina, eu faço parte da oficina, eu aplico oficina de memória ativa para um grupo de 60 mais, né? Idosos. E eu vou um evento para o SESC, né? Eu faço parte do SESC, e eu vou esse evento representando o SESC. Então tá no lugar certo, na hora certa, né? Porque tu vai fazer algo para o teu trabalho, então dá para apresentar dentro do teu Instagram, né? Falando exatamente sobre isso. Então tu não vai usar isso como um gatilho de engajamento, né? E outra coisa é que eu falo de realização, eu falo da uma mulher estar satisfeita consigo, com sua família. Então, acho que dá para trazer esse contexto. Claro, com certeza, com certeza. Você pode usar ali e ir comunicando com o seu público. Tem alguns exemplos ali dentro desse PDF que eu vou liberar no grupo lá, que você pode estar aplicando ele ali, mas contar a história que você está começando, né, nesse processo de viagem, que é a tua primeira vez, e vai interagindo, porque o que acontece? Quando você mostra a tua humanidade, eu tenho medo de viajar, não sei se tem medo de viajar, ele vai estar com medo. Não tá tudo bem. Então, ou sou só eu ou vocês têm medo, sabe? Dá aquela interagida, porque as pessoas vão dizer, eu também não tenho medo, viu, Silvânia? Eu tenho morro de medo. Você vai engajando o teu público. E a partir disso, toda a tua viagem, as pessoas vão estar acompanhando. Faz um cálculo, dá uma olhada no teu story, depois eu quero o teu testemunho, Silvânia. Aplica e depois me dá o testemunho. André, até antes de eu aplicar isso aqui, não só para a Silvânia, tá, gente? Para todos vocês. Vocês dão uma olhada no story de vocês e vejam qual é a média de seguidores, de pessoas que estão vendo os seus stories. E a partir de você criar essa narrativa, criar toda a enquete ali, veja o que vai acontecer com os seus stories, né? Quanta gente vai começar a seguir vocês, vai começar a interagir um pouco mais e ver seus stories. E no teu caso, Silvânia, aproveita, né, essa oportunidade de você estar viajando a trabalho, vai num evento importante, conta a tua história dentro dos stories ali.
Isso vai engajar as pessoas e tu vai ter um material muito importante, né? E a partir disso você pode, inclusive, Silvânia, uma ideia, tá? Eu não sei se você disse que o teu Instagram tá um pouco parado e tudo mais, mas eu vou dar uma ideia, coisa que eu faço, tá? Quando eu aprendo um conteúdo, opa, subiu vocês aqui, peraí. Quando eu aprendo um conteúdo, eu, André, anoto, né? Tomo nota de tudo e começo a estudar aquele conteúdo. Logo, a primeira pessoa que eu conecto, seja via online, presencial, mensagem, ligação, eu já compartilho daquele conteúdo que eu aprendi. Eu faço assim, tá? Porque o que isso faz para mim? Faz com que eu aprenda muito mais rápido, decore muito mais rápido aquele conteúdo. Por que eu te contei isso? Você aprendeu algo novo, você fez algo novo, você palestrou, você ouviu uma palestra ou participou de algo, já vai ali no teu story e já conta essa história. Reforça a Márcia vai ter que sair. Tudo bem, Márcia. Tudo de bom, tá? Um abraço para ti. Ótima noite. Você já aproveita, esse momento que você vai estar vivendo nesse evento e já compartilha no teu story. Olha só que legal. Vai lá, se prepara, arruma o cabelo e conversa com o teu público. Conta aquela história, ok? Beleza. Contando aquela história, aquele story, você pode transformar ele em Reels. O próprio Instagram te dá essa opção. Se o teu story for muito bom, um conteúdo que você vai planeja, né? Esse story eu quero falar sobre esse determinado conteúdo. Você vai lá e aplica esse conteúdo e depois salva ele e posta como Reels. Ou seja, toda a história que você está contando lá em cima, você pode replicar ela aqui embaixo. Claro, a história que faça sentido, né? Que seja um conteúdo relevante. Mas te digo, menina, aproveita esse momento teu de viagem, né? Ainda mais que há trabalho, e já começa hoje à noite a aplicar essas técnicas. O que tu acha? Pode se comprometer comigo? Então, hoje, depois da mentoria, tem muita coisa para fazer, eu não sei se eu vou comprometer, mas eu vou criar estratégia para amanhã. Tá. Para amanhã eu estou pensando aqui, já tive algumas ideias, eu vou criar uma estratégia. Legal, e se tu tiver ainda alguma dúvida, quiser alguma ideia melhor, já joga lá no grupo, galera, minha ideia era fazer isso, o que vocês acham? Pergunta para o Mário, pergunta para mim ali, vai criando as tuas ideias, vai jogando lá, vai pedindo ajuda. Eu quero que tu aproveite esse momento, que é um momento, né, diferente na tua trajetória, que você possa usar ele para mudar a história também do teu Instagram, né? Por isso que tá meio devagar e tudo mais. Vamos usar esse Instagram, né? Falou antes ali a dona Lourdes, ali, dizendo que algumas técnicas e algumas diretrizes que nós passamos para eles ali estão aplicando e estão mudando o funcionamento da clínica deles, os atendimentos. Se eu estiver falando alguma besteira, seu Neri, você me corta aí, mas tá tudo certo? Olha, ó, tá dando positivo lá. Eu não paguei. De certa forma, agora está mais fácil porque eu consegui finalizar a persona, né? Aquelas benditas perguntinhas, eu consegui finalizar. Então, assim, agora, por isso que eu falei, eu vou olhar, vou dar uma olhada e ver e pegar coisas para conectar. Agora, a minha dúvida maior é o seguinte, eu percebo que eu ainda estou com dificuldade de trabalhar nível de consciência, tanto, né, ali, histórias, né, você deu de algumas ideias, mas, assim, quando tem oportunidade, né, aquela conversa com o cliente, eu percebo que eu ainda estou patinando em aumentar o nível de consciência dela. E aí eu percebo que tem gente que tem potencial de compra e diz, depois eu vejo, depois eu compro. E, assim, a objeção financeira, eu já trabalhei objeção, mas eu percebo que o nível de consciência dela... Ou eu não estou sabendo explicar realmente mais profundo o meu trabalho, mas o nível de consciência, eu acredito que a maior questão é o nível de consciência está muito baixo e eu não estou sabendo aumentar, trabalhar o nível de consciência. Deixa eu te perguntar, esse teu cliente, ele geralmente vem de onde, Silvânia? Hoje ainda está vindo muita indicação. Indicação de palestra, porque eu já faço palestras, inclusive essa semana eu tive uma palestra, minha primeira palestra paga, também pelo SESC. Então, assim, eu faço palestras aqui na região,
Faço as lives, até que não vem muita, ainda não está vindo cliente de live, não, mas vem de palestras e vem de indicação. Indicação, tá, tranquilo. De repente, Silvânia, o teu processo de venda, tá? Dentro da escala de possibilidades que eu vejo aqui, o processo de venda teu pode estar com algum gargalo, com algum momento, em algum momento você não fala, deixa de falar, ou você fala algo que espanta o cliente, ou que talvez não dá segurança, algo nesse sentido. Mas isso aqui é uma suposição minha. Na verdade, eu não posso supor. Eu tenho que ter certeza. E para mim ter certeza, para nós ter certeza aqui dentro, seria importante, interessante, né, você querendo ajuda, e obviamente, provavelmente tu quer ajuda para que isso mude, porque você vê alguns clientes escapando pela mão, né, entre os dedos, e você não quer ver dinheiro escapando, né? Então, tu olha assim... E nem a pessoa continuar com o problema, né, que veio para mim, as duas coisas. Isso, o pior de tudo é que a pessoa continua com o problema, exatamente, falou bem. Então, o que eu vejo que seria interessante? Eu não sei se você faz essa reunião presencial ou ela é online. 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 Mesmo os atendimentos presenciais, esse momento que eu não cobro é online. Tá. O online, você usa o Google Meet ou usa o Zoom? Meet. Ou WhatsApp? O Meet. Meet e WhatsApp. Eu ainda estou nesses dois. Tá. Interessante, não sei se você já tem acesso ao Google Meet Premium, que ele é bem baratinho por mês, 30 e poucos reais por mês, se não me engano. Uma das opções lá, teria que dar uma olhadinha. A gente tem um que ele é com memória aqui dentro também, para ter mais memória de gravação. A gente acaba pagando um pouco mais. Eu não sei exatamente quanto é que é. Esses dias eu acho que foi você, senhor Neri, que falou sobre valores de investimentos do Google, não? Alguém nos falou quanto é que era o valor. Eu falei do Canva só. Do Canva, tá, ok. O Zoom, mas eu desisti dele porque ele era muito caro e a gente quase não usava, né? Então a gente usa hoje o Meet gratuito, né? Perfeito, perfeito. Eu te sugiro, Silvânia, em dar uma pesquisada, não é muito caro, tá? O investimento para ter o Google Meet pago, porque daí tu consegue colocar mais pessoas nas tuas reuniões, né? Precisar ter em grupo, né? Um grupo maior, e você consegue gravar as tuas reuniões. Qual a sugestão? Você coloca a pessoa na sala, você coloca gravar a tua reunião e conversa com a pessoa. No final, você salva essa reunião e você nos manda. Manda para mim ou manda para o Marvin, porque a gente pode analisar onde que provavelmente você está errando. Se você quer a nossa ajuda, vai ser desse jeito que a gente vai conseguir te ajudar. Que às vezes é só um detalhe, às vezes é a falta de posicionamento ou algum gatilho que está deixando a desejar ali. Então, a gente quer muito te ajudar nesse processo de venda. E se você compartilhar com a gente a gravação, a gente pode assistir aqui e te dar algumas ideias do que pode ser melhorado. Então, fica aí uma sugestão. Ou também você pode compartilhar com a gente o teu script, né? O que você fala, como você faz, né? Você já tem um script aí já decorado ou você vai conforme o andar da carruagem ali? Como é que é? É mais o andar da carruagem ainda, né? Porque eu terminei a persona e agora eu vou começar a assistir as aulas, agora eu vou começar a aprofundar, né? Tem pouco tempo que eu estou aqui. Tá, perfeito. Tem um vídeo, tem um módulo dentro da plataforma, inclusive eu estou para liberar agora. Recentemente eu recebi um WhatsApp que não atendi porque a gente estava em aula, mas alguém da minha equipe falou ali que a última aula que precisava ser colocada já foi colocada, eu posso liberar para vocês. A gente vai estar liberando a plataforma. Não sei se tu estava na aula passada com o Marvin, que ele apresentou a plataforma, e eu também não sei se você chegou a colocar o teu e-mail ali no grupo, Silvânia. Já coloquei o e-mail, não assisti a aula, mas já coloquei o e-mail já. Já colocou? Tá, beleza. Deixa eu só ver aqui quem falta. Quer dizer, quem falta não. Deixa eu ver se eu encontro o teu e-mail aqui. O teu tá aqui, ok. Quem ainda não colocou o e-mail dentro do grupo, galera, reforçando, aproveitando esse momento, coloque o e-mail para que a gente libere acesso à plataforma de vídeos, plataforma de aulas. O Marvin já deve ter falado para vocês na aula passada. Tem todos os vídeos passo a passo, direto ao ponto. Então, no caso da Silvânia, você vai entrar na plataforma, eu quero liberar ainda hoje, que daí você na viagem também pode acessar, quero liberar para todos que tenham o e-mail ali, tá? Quem não tem o e-mail não consigo liberar, porque daí não tem como liberar sem o e-mail de vocês, tá?
Então, coloque o e-mail no grupo, que a gente vai estar liberando o acesso a partir de hoje, que está ok já a plataforma, já me deram ok aqui. E, Silvânia, tem ali processo de venda. Processo de venda. Talvez seja uma das primeiras aulas que você deva assistir, tá? Porque é onde está a tua maior dificuldade hoje, né? Então, Sim. você vê alguns clientes indo embora, então assista processos de venda dentro da plataforma. Até deixa eu ver se eu tenho ela aqui, já posso abrir e compartilhar com vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui. Deixa eu ver se eu já tenho acesso aqui. Vou mostrar onde é que está essa aula para ti, Silvânia. Opa, aqui não, André. Eu acho que é nesse aqui. Aqui, ó. Tá aparecendo para você, Silvânia? Sim. Tá, olha só. Essas aulas, algumas estão bloqueadas aqui, mas esse é o método da escalabilidade, onde tá todas as aulas aqui. Oferta, produtos, posicionamento de valor, processo de vendas, Silvânia. Tá aqui, ó. Talvez seja o primeiro que você deva assistir, tá? Produção, eles são tudo direto ao ponto, ó. 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 7 minutos, tá? Então, isso aqui, rapidão, você consegue dar conta dessas aulas aqui, tá? Ó, introdução ao processo de venda, fazendo assentamento, pré-agendamento, avaliador, conexão, dores e desejos, 4 níveis de consciência. Aqui você falou sobre nível de consciência do teu cliente, né? Aqui você vai aprender um pouco sobre o nível de consciência também, tá? E como gerar valor, apresentar o seu produto e o pré-fechamento e o fechamento. Olha só que legal. Essas já estão liberadas. Todas liberadas. Para vocês estão todas liberadas, tá, gente? Ótimo. Todas liberadas, tá? Então, eu vou liberar o link ali para que vocês tenham acesso e eu quero que você comece por aqui, Silvânia, porque pelo que a gente percebeu ali, então, nessa nossa conversa, você está com a tua maior dificuldade é essa, né? Então, já começa por ali e depois, é claro, te sugiro que você vá alinhando isso e talvez até grave esse processo de venda para que a gente possa entender se ainda está faltando alguma situaçãozinha ou tem algum gargalo, tá? Certo. Muito obrigada. Ótima viagem para você, aproveita. Essa aula de hoje você já libera também daqui a pouco? Essa aula vai depender do Google, tá? O Google que manda em nós aqui. Ele vai renderizar essa aula a partir da gente terminar, e daí ele vai, provavelmente, Lourdes, amanhã, tá? Porque daí o Google libera agora, depois da meia-noite, ele vai cair no meu e-mail lá. Então, amanhã de manhã eu abro o e-mail e vai estar lá a aula. Daí eu já mando para minha equipe, eles vão editar, bota no Google, bota na plataforma. Eu creio que ele, por meio-dia, já tá liberada essa aula. Então tá bom. Então fica para amanhã de noite. Mas eu já vou liberar o link para vocês que já colocaram o link o e-mail de vocês aqui. Eu acho que a Lourdes já colocou, né? O Aneri já foi um dos primeiros a colocar lá, se eu não me engano. Tá aqui o e-mail do Aneri e da Lourdes. Vocês já vão receber acesso, né? Assim como a Silvânia também. Para vocês terem uma ideia, hoje eu atendi 2 pessoas trabalhando com os 30 minutos de graça, certo? Eu fechei as 2. Fechei com o valor de uma de 1.200 e pouco e uma de 1.097. Olha que legal. Então, eu fechei as 2. Então, amanhã eu tenho mais pessoas praticamente em torno de 80% das pessoas que eu atendo, os 30 minutos, alguma coisa eu faço, às vezes não já, mas elas deixam claro, assim que eu puder, eu estou aí. Né? Então, isso foi, assim, uma abertura, que nem vocês, Silvane, coisa assim. Às vezes parecia meio pesado dar uma meia hora para as pessoas. Agora parece leve, porque delas entendem, porque eu olho a pessoa, eu já tenho uma noção dela. O formato do corpo explica como sua mente funciona, se está no recurso ou na dor. E aí eu vou já fazendo isso, né? Semana passada eu fechei um casal, né? Então, junto praticamente R$3.000. Vão começar quando? Nessa quinta-feira. E assim vai indo, né?
estou conseguindo fazer um trabalho bem mais seguro, e os meus 30 minutos agora são legais de fazer. Estão valendo muito mais do que antes, né, Lourdes? Estão valendo, porque as pessoas começam a conhecer o meu trabalho, mas não o meu trabalho, elas logo começam a conhecer elas por elas com elas. Agora, Lourdes, agora vamos pegar esse gancho para falar sobre isso para a Silvânia, né, que foi uma das coisas que a Silvânia comentou. Aqui, nesses minutos de primeiro atendimento, que é uma avaliação estratégica ou uma sessão diagnóstica, eu não sei como é que você chama, Lourdes. Avaliação. Avaliação? De 30 minutos. Uma avaliação de 30 minutos, né? Um primeiro contato. Uhum. Esse momento, o que a Lourdes faz? Que é o que está aparecendo, né, Lourdes? Além da avaliação que você faz na pessoa, né? Enfim, esse diagnóstico que vai trazer para ela, você eleva o nível de consciência dela a partir disso também. Porque ela acaba se conhecendo, conhecendo o teu processo, conhecendo quem é você como profissional e conhecendo o teu produto, né? Uhum. Eu faço ela ficar interessada sem saber muito do que ela, se ela souber, ela pode já se achar importante o suficiente e não fazer mais. Então, eu falo um pouco, ó, eu não fiz sua análise, mas eu sei que você tem um pouco desse traço com esse, que faz isso e aquilo, e que se você souber exatamente os traços que você tem, vai ficar muito mais fácil. Ó, você mais ou menos funciona assim, você tem uma necessidade assim, assim, assada, é verdade, isso, aquilo. Então, quando você for fazer análise, você vai entender por que essa necessidade, por que você, por exemplo, tem muito masoquista, por que você quer carregar os outros nas costas, e, na verdade, é uma lixeira ambulante que você coloca nas suas costas, que o lixo dos outros está ali. Hoje de manhã eu atendi um senhor que está tomando medicação muito, muito forte, e quando ele se entendeu, ele chorou, e é um cara muito, muito, muito racional, e ele chorou muito, porque, nossa, se eu soubesse isso muito antes, quanto eu deixei minha esposa, mas hoje de manhã eu já fiz análise, ele veio direto, ele confiou, não, eu já quero fazer análise que eu não estou bem, né? Então, tem isso também. Ele não que ele confiou, ele foi indicado. Então, ele vem por indicação já de alguém que fez os 30 minutos e de alguém que já fez análise. Então, isso ajuda muito. Então, esses 30 minutos, se você começar a fazer um processo, não entrega o ouro, só coloca ela olhar para o ouro, né? Então, depois ela vai querer ter isso. Lourdes, eu acabei de falar, você não estava participando da aula, né? Porque estava no atendimento. Eu estava falando sobre o Stories, né? Sobre como usar o Instagram, os Stories do Instagram, não só o Instagram no todo. Eu estava falando focado nos Stories, porque ali você consegue contar uma história, ali você consegue contar o dia a dia, né? O que está acontecendo, né? Falei lá no início assim, não posso só um copo d'água. O que tem um copo d'água ali? Não vai contar uma história. Agora, de repente, sim, um chazinho, daí para contar que você estava doente, ou que você está em recuperação, aí sim, né? Ou até mesmo a Silvânia talvez mostrar a garrafinha d'água, mas essa garrafinha eu vou levar para a viagem, ó, legal, vai contar uma história. E dentro da história, falando de rede social, falando de live, falando de podcast, mas eu vou entregar muito do meu conteúdo, eu vou entregar o ouro. Gente, olha só, quanto mais a gente fala, mesmo que você entregue no final desse PDF que eu vou entregar para vocês hoje, está escrito lá, mesmo que você entregue quase tudo que você sabe, que você pode falar para as pessoas, você diz, imagina agora você andando comigo no meu acompanhamento, isso que eu estou te falando não é 1% do que tu vai viver. E tu fica ali assim, caraca, eu já entreguei quase tudo. Mas isso, e daí tem a certeza, isso não é 1% do que você vai viver comigo. Porque o que eu vou te entregar aqui é muito mais que isso. As pessoas dizem, meu Deus. É o que eu falo, assim, imagina se você fizer a análise que você não vai saber de você. Exatamente. Por mais que você já tenha entregado bastante parte. Você vai entregar dela. mais um pouquinho? Ó, eu posso falar mais isso, mas eu estou falando, olhando para os seus traços e caracteres, olhando para o seu corpo, eu sei mais ou menos que você tem esse traço e esse bastante alto, mas eu não sei quanto você tem de cada, quanto percentual. Aí eu mostro outros gráficos, sabe? Do meu marido, do meu filho, da minha nora, eu mostro gráficos. E aí as pessoas vão ver, nossa, mas todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. E eu só vou saber fazendo exatamente o seu gráfico. Aí sim, agora eu estou falando mais ou menos como você funciona. Se eu fizer o gráfico, o senhor vai saber exatamente como funciona. E aí, fecha.
E uma coisa que daria acrescentada aí nesse teu pitch de venda, Lourdes, nós temos 30 minutos para a gente conversar aqui. Não é tempo suficiente para mim poder aprofundar. Sim. Né? Então, quando nós conseguirmos aprofundar mais isso, vai ficar muito mais claro para ti, vai ficar muito mais visível isso. Sim. Nosso tempo está acabando aqui. E olha quanto eu já te entreguei. Tu imagina você andando comigo. Então, vamos lá, vamos fazer. Aí vem o pitch né, vem a chamada para ação. Né? Então, tu está fazendo o passo a passo certinho, Lourdes. Está tudo ok. É exatamente isso, tá? E eu creio que também, Lourdes, vai ser interessante você pegar esse... mesmo que vocês já estejam aplicando, que está funcionando todas as dicas que nós demos, tudo aquilo que a gente já passou para vocês, né, nos particulares, nas aulas e tudo mais, em toda essa trajetória, é interessante dar uma reforçada nos conteúdos que eu mostrei na tela aqui, porque isso tem coisas pontuais ali, né, que vão ser interessantes, né, inclusive o seu Eneri, que gosta de estudar e pode também estar estudando ao longo dos dias, né, estudar aquele processo de venda para corrigir algumas coisas, né, porque a Silvânia colocou ali no chat, ali, né, que já fez muito esses 30 minutos, mas não teve assertividade, né? Então, precisa passar por essa análise ali das aulas, Silvânia, para que você entenda qual é o objetivo desses 30 minutos, né? O objetivo ali é usar a técnica AIDA, né? Que é gerar interesse, chamar a atenção da pessoa, gerar interesse, gerar interação para ela e chamar ela para ação, tá? Eu vou colocar aqui no chat aqui sobre a técnica AIDA, para vocês entenderem o que é a técnica AIDA. Ô, dona Lourdes, se eu não tivesse feito a análise, eu já estaria já com vontade. Pela forma que a senhora fala. Mas você fez análise, né? Passa a análise para mim, e aí eu posso, uma hora dessas, fazer uma sessão com você. Olha ali, ó o pitch. Aproveitou o pitch da aula, gente do céu. Usando do meu horário para vender? Tô brincando, tá né? Não, Ó, técnica... pera aí, André. Eu falei que eu ia dar uma aula para ela. Eu não estou vendendo essa. Tá. Ótimo! Essa Podem fazer parcerias? Ó, ela provocou, ela ganhou. Você nunca provocou, portanto, não ganhou ainda. Né? Bem feito, André. Olha só. Olha só, gente, ó, a técnica AIDA, né? Já foi falado algumas vezes aqui, ó. Atenção, interesse, desejo, ação. Essa é a técnica AIDA. Você chama a atenção das pessoas, você gera o interesse para ela conhecer um pouco mais, cria um desejo dentro dela através do que você vai falando, e aí faz a chamada para ação. Se a tua reunião de venda de 30 minutos, se ela tiver esses 4 passos aqui, Silvânia, chamar a atenção da pessoa, ela vem até o teu consultório, até a tua consulta, ou análise, ou sessão diagnóstica, né? Você consegue gerar o interesse e desejo nela, depois se chama para ação. Então, entra essa questão de elevar o nível de consciência, né? E já tem a maquininha do lado, não deixa ela pensar para semana que vem. Então. Eu tenho o link, não tenho ainda a maquininha, mas já tenho o link já, pronto. O link ela pode pensar um pouco ali, não, ela faz na hora. Boa, gostei. Pergunta para a dona Lourdes como é que ela... essa daqui tem menos, essa daqui é um pouco mais cara, né, no sentido de juros. Essa aqui tem menos. É um cliente que falou para nós, vocês têm que ter uma maquininha X que tem menos juros, a gente tem que fazer de tudo para agradar o cliente. Então, a gente pegou esse daqui. Aí você tenta logo passar aqui, sabe? Isso é a parte do Eneri, né? Fechar a venda ali. Aí eu trago eles de lá para cá, para a mesa do Eneri, ele que é o meu gerente, então ele vai fechar a venda ali. Pergunta para a dona Lourdes como é que foi a nossa conversa lá no início, né, dona Lourdes? Abre o link aí, dona Lourdes, abre o link. Mas abre aí, tem o tempo, fica tranquilo. Abre aí, passa o cartão, e já levantou o seu Eneri atrás de cartão, a dona Lourdes lá, e nós conversando, né? Então, é o processo de venda. O processo de venda é esse, né, dona Lourdes? Sim. O cliente, ele vai aprender. Você tem que facilitar, viabilizar o acesso. Porque o que acontece? O cliente, ele sai da tua reunião, Silvânia, ele vai ter outras distrações. Ele vai esquecer de que aquilo é prioridade para ele. E depois de um tempo, ele vai dizer, não faz sentido para mim. E aí ele continua com aquela dor, ele continua com aquela necessidade,
e aí você perdeu de ajudar ele, né? E eles perguntam assim, por exemplo, qual é o valor? A gente não vai dando valor no início, a gente vai falando, conversando, aí pede para eles virem fazer os 30 minutos, aqui eu via videochamada, então a gente vai... felizmente, eu tenho meu consultório e eu não sei, a minha clientela é aqui no consultório, né? E aí, o que a gente faz? A partir do momento que a gente conseguiu e percebeu que a pessoa está um pouco afim, você precisa, que nem ele falou, às vezes você precisa dar um pouquinho mais daquilo que você quis dar, porque você percebeu, você sabe claramente um traço dela ou dele, você sabe claramente um traço, mas você só vai entregar um pouquinho desse traço. A outra parte vai ter que vir assim. E outra coisa, não pensa que nós estamos agora, nesse ano, começando. Nós fizemos muita coisa, muita coisa. Então, se são online, eu também tenho. Eu tenho gente no Canadá, nos Estados Unidos, eu já atendi São Paulo, já... como é que é? Rio Grande do Sul, como é que é? Porto Alegre, Balneário Camboriú, eu tenho pessoas do Espírito Santo, eu tenho cliente de Curitiba, então eu tenho, mas o meu online, talvez porque eu sou oral, as orais gostam de esse, sabe? Então eu tenho mais clientes aqui, e eu consegui um lugar, falando sério, o aluguel não é tão caro. Aí faz mais presencial. Bem centralizada, do lado da Burger King, aqui em Ponta Grossa, bem centralizado. Era um prédio que estava muito feio por fora, então, mal e mal, um aluguel baixinho. Aí eu investi só um pouquinho, dei uma arrumada porque o térreo tem um negócio de, como é que é? Pet. E aí eu arrumei a parte de cima do lado de fora, é um investimento, ficou bonitinho. Agora estou aqui, sendo vista, lembrada e olhada. Que legal, que legal. Testemunho bem legal, viu, dona Lourdes? É muito bom ver vocês nesses movimentos, né? E aplicando, né? As técnicas, as ideias, enfim. E, com certeza, o sucesso ele vai vir, porque ele é constante, né? Ele é constante. São dois, né? Tem uma ajuda do outro também, então isso é muito importante, muito legal. Mas os atendimentos, seja ele presencial ou online, a técnica ela pode ser usada da mesma forma, tá? Da mesma forma. E no nosso caso aqui, a gente não tem nenhum cliente físico aqui presencial, né, offline, né? Tem alguns clientes aqui da cidade, alguns alunos daqui, tá? Até tem, né? A Maria estava aqui agora, eu acho que ela sumiu daqui, não apareceu mais para mim. Ela é aqui da cidade, mas eu não conheço ela pessoalmente. Né? Tem a Suelen também, que faz tempo que não aparece, também é aqui da cidade. A Patrícia também é da cidade, mas a gente não conversa quase com elas, porque, né, a gente não conhece elas pessoalmente, é todo atendimento online também. Então, a técnica que a gente apresenta aqui dentro, Silvânia, você pode usar ela no online principalmente, tá? A dona Lourdes usa muito bem lá no presencial, mas nós usamos no online aqui e funciona, tá? Então, esse processo ele funciona para para o híbrido, né? Para o online e para o presencial. Quem ainda não colocou o nomezinho ali, o e-mailzinho de vocês ali para liberação da plataforma, coloque que eu já vou estar liberando para vocês. Vou mandar no particular de vocês agora o linkzinho para vocês terem acesso já, tá? E as aulas ao vivo ficam aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. As aulas ao vivo, além de, né? Porque tem gente que às vezes pergunta onde é que a aula ao vivo está. Ela está no... Ué, desapareceu? Aqui. Ela está no linkzinho lá do grupo, que é na playlist, ela fica toda lá, tá? Mas vocês também vão encontrar elas aqui dentro da plataforma, até para não, às vezes perde o link, não sabe onde é que tá, não encontrou, tá aqui também. As aulas ao vivo, elas vêm para cá, tá? Elas vêm todas elas para cá, aqui dentro. A última que está aqui foi da semana passada. Quem não participou da aula da semana passada, tá aqui, ó. Copo com Criativos, tá aqui ela, ó. Tá prontinha para vocês assistirem. Mas eu indico para a Silvânia assistir o método da escalabilidade, pegar a questão de vendas aqui para assistir.
Então, pessoal, vocês que ainda não botaram e-mail lá no grupo, coloquem lá que eu vou estar liberando hoje à noite ainda, vão sair da aula que hoje eu quero liberar a plataforma para vocês. Certo? Vamos lá. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Alguém mais com alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu acho que o Marvin não vai conseguir entrar, né? Porque deve ter ficado no compromisso dele. Ele tá terminando um curso, gente, na comunidade ali que a gente participa, na igreja. E aí ele precisou hoje participar também à noite. Esse cara, fica tranquilo que a gente atende lá. O conteúdo estava pronto já para vocês. Eu estava louquinho de vontade para compartilhar com vocês esse conteúdo. Ele é muito importante, muito legal. E aí ele não pôde estar hoje aqui. Mas, vocês precisando dele, vai estar no grupo lá, pode chamar que ele vai atender vocês. E eu quero liberar a plataforma para vocês também hoje à noite. Então, quem não colocou o e-mail, coloque lá. E se não tivermos mais nenhuma mãozinha levantada, em 3, 2, 1, eu vou dar por encerrado para nós descansarmos. A dona Lourdes já está comendo, já está jantando ali, né? Depois de um... É que o meu volume de trabalho é mais das 5 às 22. Ah, sim, sim. Horário da noite, né? Final de tarde. Então, estava na atividade, agora está lanchando. Mas é isso aí, gente. Obrigado por vocês terem participado. Que bom que vocês estão aqui, ficaram comigo até aqui. Dona Lourdes, tudo de bom, um abraço. Silvânia, boa viagem. Aproveita para fazer o storyzinho. Vou te acompanhar lá, tá, menina? Vamos ver se tu vai colocar lá. Vai te arriscar, né? Bota o rosto lá, né? Ó, gente, estou viajando de avião, vou participar de tal palestra, assim, conta tua história lá para nós. Vamos engajar esse Instagram aí. Tá, gente? Então tá ótimo. Uma boa noite para vocês, ótima semana, um abraço para todos. Michele não botou a carinha aqui, mas está ali. Vilma, um abraço para ti. Lenice também, um abração. Dona Lourdes, seu Eneri, um abraço. Ótima semana para vocês, gente. Boa noite, boa noite.